Pessoal, eu queria estar compartilhando uma palavra que Deus me deu hoje com os irmãos. Sempre Deus fala comigo muito em alguns livros. Um deles é o livro de Daniel. Irmãos, eu queria estar falando um negócio. Vocês veem que interessante, né? Deus, Ele escolhe muitas vezes, né, aqueles que não tem muita credibilidade, talvez dentro de certos lugares, porque a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua casa. A Bíblia diz que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Toda vez que eu penso que tem coisas que eu poderia ser diferente, realmente tem coisas que a gente pode melhorar. Mas uma coisa que eu acho interessante é que quando eu lembro, por exemplo, das minhas tatuagens, né? E eu vejo que Deus mesmo assim, né, me escolheu, Ele não olhou para o meu passado. Ele não olha para o seu passado, sabe? Eu acho interessante. Muitas vezes as pessoas, né? Vou contar um testemunho um pouco da minha vida, né? Eu vou falar um pouco disso antes, porque é um aprendizado. Não que eu não tenha coisas para melhorar, né? Com certeza, muitas coisas. Mas eu acho interessante de ver, né? Que muitas vezes a pessoa cria uma imagem de você e ela cria, e nós criamos mesmo, né? Eu estava estudando esses tempos, quando a gente vê uma pessoa, em 3 segundos a gente cria um preconceito sobre ela, com base na imagem que a gente vê, né? Só que muitas vezes, né, aquilo ali é uma imagem, então a nossa forma de se comunicar, né, ela influencia, né, como nós nos suportamos, como nós estamos, mas Deus, ele vê a gente mais profundo, muito mais do que como nós estamos naquele dia, né, do que se você tem uma tatuagem, se seu cabelo ele é mais curto aqui ou se ele é mais comprido, né? Deus, ele te conhece. Deus, ele requer de você, sim, ele requer de você que ande conforme a palavra, né? Mas o que eu acho mais interessante é que para muitos, né, que esperam, né, não esperam, né, uma pessoa às vezes muito tatuada, né, para exercer um ministério, elas veem que Deus vai além disso, né? Às vezes Deus ele até tem propósito com algumas situações, né? Então, eu acho assim que Deus ele nos direciona, ele nos corrige porque ele nos ama. Mas ele vê você de uma forma que nem você às vezes consegue se enxergar. Amém? Voltando aqui o que eu ia falar. Eu ia falar de uma palavra, né? Uma palavra que se encontra em Daniel, capítulo 9, versículo 20, né? Que falava assim: Senhor Deus, que o Senhor vai à frente de tudo o que é falado, em nome de Jesus, que o Senhor direcione, que o Senhor tome liberdade, Pai, naquilo que o Senhor quer falar, pois a Bíblia diz que você fala através de nós, você direciona nossos passos. Então, que o Senhor esteja mais uma vez direcionando aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Pai. Fala aquilo que o Senhor quer falar em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus no versículo 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus,
pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e estende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu vou aproveitar o que eu estou falando aqui, uma coisa que Deus fala muito nessa palavra, e Ele tem falado muito comigo, que todas as coisas dele têm um propósito. A Bíblia diz, desculpa estar tremendo um pouco o celular, irmãos, a Bíblia diz em Eclesiastes que para todo o propósito debaixo do céu há um tempo determinado. Para todo o propósito debaixo do céu há um tempo determinado. Então, aqui, Daniel, ele era alguém influente nesse reinado. E eu acho interessante esses tempos que eu estava lendo, irmãos, em Isaías, sobre as profecias contra Moabe, contra a Babilônia. Algumas profecias, né? E Isaías também, antes disso, ele falava sobre a vinda, a profecia a respeito, né, da vinda de Jesus, a vinda. Então, é um livro tão atual. E quando a gente lê Daniel, é também um livro atual, porque há um propósito dentro do que Deus está falando com Daniel e um tempo para se cumprir as coisas que Deus fala. E ali está falando sobre o quê? Sobre um tempo de angústia. A Bíblia vai dizer: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E eu queria falar para os irmãos algo. Esses tempos, nós não precisamos, né, nos aprofundar muito, mas a gente está vendo muitas dificuldades e coisas que estão na palavra acontecendo.
assim como diz lá em Mateus, né? Lá no Novo Testamento, sobre o princípio das dores. E Deus tem falado muito comigo sobre arrependimento da igreja. Porque quando a gente a gente busca a intimidade profunda com Deus, Ele vai cada vez mais fazer com que nós sejamos sensíveis ao que nós fazemos, que afasta Ele de nós. Porque quando nós conhecemos e temos proximidade com Ele, a gente sabe quando Ele se afasta. E isso nos faz pensar, o que eu fiz? Porque tem situações que você no automático afasta Ele de perto de você. Você pode até saber que você se esfriou, mas o que levou você a afastá-lo? Você consegue identificar isso? Porque a Bíblia diz, sonda em mim se há um caminho mau. Sonda em mim se há um caminho mau. Por que isso? Por quê? Porque a gente está vivendo num período, né, de andar próximo a Deus. Então, Deus, ele tem falado sobre arrependimento. Por você, muitas vezes, eu estar buscando a intimidade, eu fico sensível à presença. E quando eu penso nos meus irmãos, apesar de eu querer sim muitas coisas para os meus irmãos, querer que os planos de Deus se cumpram aqui sobre a vida de cada um, sim. Mas a Bíblia diz, buscai o reino e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. Então, qual é a prioridade? O reino. Então, apesar de eu querer muitas coisas, eu quero, acima de tudo, que a igreja, que os irmãos, que as pessoas, elas busquem a presença de Deus. E elas busquem corrigir aquilo que está errado. Porque eu sei, irmãos, eu sei que é necessário se arrepender. Esses dias eu estava aqui no calor. Eu estava no calor. Entende? E eu estava no monte, falei com Deus. Falei com Deus. Irmãos, e aqui nessa palavra, a gente vê que fala sobre tempos angustiosos. Isso é como uma resposta. Por quê? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Tempos em que cada vez mais o que nós vivemos tem feito o quê? Tem edificado? Sim, mas através de uma realidade difícil, em que é tempo de você olhar para Cristo. É tempo de você fixar os seus olhos em Cristo e não olhar para o vento, porque você pode se afundar. É tempo de andar com os olhos fixos em Cristo para que a sua vida venha tá no altar, tá diante dele, para que você venha a andar em santidade, em plenitude com Cristo. Em que você já não mais esteja frágil a você se desviar. Seja através de uma oração, pedindo ajuda, seja através de você se revestir, clama e pede, ele te escuta. Por quê? Porque antes de você pedir coisas, busca o reino. Por quê? Porque busca o reino, ele te edifica. O que precisa, ele acrescenta. Talvez o que você realmente precisa não é um carro, uma casa, não é isso. Talvez o que você precisa mesmo é você mudar conforme o que a palavra diz. E você andar. Porque aquele que teme ele guarda. Agora, se você não está andando conforme o que ele quer, conforme a obediência, como que você quer que algumas promessas que ele fala, como habito no esconderijo do Altíssimo, estou seguro, né? Ele promete guardar, mas você está habitando onde? Como que vai te ser acrescentado se você não busca o reino em primeiro lugar? São tempos angustiosos. Então, esse tempo angustioso, ele tem feito o quê? Ele tem feito o homem realmente se voltar para a verdade, buscar. As pessoas estão cada vez mais buscando de fato ouvir a voz de Deus. Por quê? Por quê? Porque as circunstâncias, quando você está para afundar, quem que você estende a mão para te salvar?
aquele em que você andou longe, aquele que você duvidou, aquele que você questionou. E quando a angústia se tornar maior e você sentir sede da palavra de Deus? Porque não haverá, irmãos, não haverá sede de água, entendeu? A sede é da presença. Aquelas virgens imprudentes, elas estavam buscando azeite. Por quê? Porque não tinha azeite. Elas foram atrás na última hora. Elas foram atrás de última hora atrás do azeite. Deu tempo? Não deu tempo. Não deu tempo. Por que Deus já está avisando? Por que Deus já está usando o teu povo que querem calar, a voz profética que querem calar, para avisar? Porque Deus, ele quer preparo. E ele quer preparo que antes, preparar não tem como ser na hora. Por quê? Porque ele simplesmente vai voltar como ladrão? Ele vai voltar como ladrão. Mas antes vai ter coisa que vai acontecer. Se você for analisar a palavra de Deus, já está acontecendo. Por quê? Por quê? Porque se você está preparado, você está direcionado segundo o caminho dele. Agora, se você está trilhando qualquer caminho, você vai deixar para se preparar depois. E aí? Você pode até achá-lo, mas e aonde que você vai estar? Tem como ele te defender se você saiu do caminho dele? Tem horas, irmãos, que a gente já tinha que estar ouvindo antes, porque Deus quer alertar antes, quer direcionar antes, aonde você deve ir, aonde você deve ficar. Entende? Aonde você vai se esconder, se abrigar. Você entende o poder dessa palavra? Abrigo? Abrigo é um lugar onde você tem que se abrigar de coisas externas. Olha aí, ó, olha aí. A palavra fala, habito no esconderijo. No esconderijo. Então, talvez se você está olhando para muitas coisas, né? Onde que você vai querer habitar? Na última hora. Naquele grande dia, né? Você quer conhecer em quem você já deveria ter habitado? Existe um tempo, uma importância e um propósito na fase em que Deus avisa as coisas. Porque as pessoas acham que simplesmente no outro dia tudo se resolve. Mas elas esquecem que o outro dia não te pertence. Elas não sabem o que está por vir. Não é verdade? Por quê? Porque Isaías, ele ficou um tempo anunciando, né? Muitos profetas, eles anunciavam. E não quer dizer que eles eram sempre ouvidos. Não quer dizer, né, que eles tinham a obrigação de obedecer a Deus. Eles tinham essa obrigação. Como que eles vão obedecer? Bom, então eles já tinham uma raiz, eles já tinham uma vida de esconderijo com Deus. Deus, ele quer defender, né? Ele quer nos defender. Mas você quer ser defendido? Se você anda em desobediência, como que você quer ser defendido? Às vezes, né? Deus está querendo te livrar. E quantas vezes Deus quer te livrar e você não dá ouvidos ao que Deus está falando, né? Porque as coisas acontecem por aí, né? As coisas acontecem. Tudo passa pela permissão de Deus. Só que a gente tem que entender que muitas vezes, né, ele fala conosco. Por quê? Por que ele repreende? Por que ele fala? Ou porque ele quer alertar, ou porque ele quer direcionar, ou porque ele quer corrigir. Por quê? Porque é melhor, irmãos, é melhor. É muito melhor você obedecer do que você sacrificar. Né? E Deus tem falado muito isso comigo. Ora pelas igrejas, ora pelo povo, ora por arrependimento, sabe? Irmãos, muitas vezes eu oro por arrependimento, entendeu? Por quê?
Porque eu acho que o que mais a gente, nesses tempos, tem que orar é arrependimento. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó. Praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 72 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Irmãos, não está falando que talvez haverá desolações. A Bíblia está dizendo em Daniel capítulo 9, versículo 26, e essa palavra é atual, porque Deus está falando aqui. As desolações são determinadas. Olha o que a palavra está falando. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Oferta de manjares. É aquilo que Daniel se afastava. Iguarias. Quando ele estava dentro do reinado, quando ele se destacava, ele se afastava disso. Entende? E através do quê? De situações, Deus proporciona o quê? Proporciona, né? Aquilo que o povo busca vir sobre o povo, deixar recair sobre o povo. O povo quer ídolo, quer ganância, quer idolatria. Então deixa recair sobre o povo. Esses dias eu até vi uma foto, irmãos, que me chamou a atenção. Me chamou muita atenção. Que era um bonequinho de esqueleto com uma máscara, né? Conectado numa árvore, num tubo, numa terra seca e uma árvore dentro do tubo. E ele respirava ali com aquela máscara. E o texto dizia assim. O que o texto falava? O texto dizia que até restar a última, basicamente o texto dizia o quê? Até restar a última árvore, né? Eu não lembro o autor aqui, mas não é da minha autoria, né? E eu vou resumir o texto, né? A mensagem era o quê? Até ficar a última árvore, aí será possível o homem compreender que ele não pode comer o dinheiro, que ele não pode, né? Que a ganância dele não tem resultado. A ganância não tem resultado. Né? O que aconteceu? Né? Sobreveio sobre o homem a situação. Aqui está falando o quê? Está falando que Deus está falando sobre mais ou menos essa situação. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nunca nós vivemos numa situação. Então, se você não vai buscar Cristo, talvez a situação faça você se perguntar se você quer viver isso. Porque nós nunca vivemos uma situação tão estreita, né? A ponto de nós analisarmos e pensarmos que nós precisamos, nós dependemos de Deus, né? Nós dependemos de que os outros estão sujeitos ao que nós fazemos, de que o que eu vivo com Deus, a forma como eu me relaciono com Deus, reflete em como eu me relaciono em sociedade, né? Então, irmãos, era essa palavra que Deus me deixou e eu queria partilhar com vocês. Amém?